Você entra num lobby em 30 segundos, o cara já escorrega a bunda na parede, escorrega a bunda no chão, dá pulo pra trás, pulo pra frente, pulo pro lado, já te extermina. Aí você fala, não vou jogar Call of Duty hoje, eu vou jogar Battlefield. E quando você entra lá, vem um helicóptero, te mata por cima, vem um cara correndo, te mata por baixo, vem um que te mata, você pega o tanque, vem um cara, coloca uma C4, explode o tanque, você morre também, você pega o helicóptero, vai o cara, derruba com um foguete, e aí você fala, eu não quero jogo de tiro, eu vou jogar Gran Turismo. E aí você vai pra corrida e vem um cara, passa por você, em 5 minutos de corrida o cara já te dá uma volta, você nem sabe como que esse cara tá correndo desse jeito. Aí bate aquela pergunta, né? Por que eu continuo jogando videogame? Hoje um vídeo diferente. Hoje você não vai se perguntar mais por que você é ruim. Porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes jogando videogame, e a resposta desse vídeo aqui eu te prometo, vai fazer você voltar a se divertir mesmo perdendo partidas para caras muito melhores do que você. Bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que o ser humano, ele é um animal. E assim como os primatas, como o mundo da selva, sempre é quem tem o território maior, quem tem o maior músculo, quem tem a juba maior, quem urra mais forte, quem é maior do que o outro, quem tem a polpa mais rosa do que o outro, quem tem o maior lábio, quem tem o canto mais bonito, e assim também é o mundo dos homens. Isso não é frescura sua quando você se sente mal por perder, por não ser um campeão, não ser o melhor do grupo, não ficar entre os 16 em Gran Turismo, ou entre os 20 em Assetto Corsa ou no iRace. Isso é intrínseco do ser humano, tentar se destacar em meio à multidão, buscar ser melhor no que tá fazendo, buscar o pódio. Isso é muito gostoso. Só que dentro do jogo online, você não é líder de bando nenhum, você não é o melhor entre os 3, entre os 10, entre os 20, e você pode até ser melhor hoje do que 10. Mas amanhã, quando você vai olhar o ranking mundial, você é pior do que 1 milhão, do que 200 mil, do que 100 mil pessoas, do que 50 mil pessoas, e você sempre vai estar buscando algo que não vai mudar nada do que você é, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus amigos, porque o jogo não pode afetar a sua vida a ponto de você se sentir mal porque você não é melhor do que 16 pessoas, porque você não é melhor do que 1000 pessoas. O jogo não tem hierarquia na sua vida real. Você está deixando apenas um número que é resetado todas as semanas, ou todos os dias, ou todas as horas, ou uma partida após a outra. Porque se você tá jogando Call of Duty, Battlefield ou as corridas diárias, esse número é resetado a partir do momento que termina aquela partida. E você tá, eu não fiquei entre os melhores dos esquadrões, eu não fiquei entre os melhores em kill, eu não fiquei entre os 3 melhores dos esquadrões, eu não fiquei entre os 3 primeiros da corrida. Seu instinto de ser maior e de liderar tá te dando um sinal de que nem existe e que não é daquele jeito. E hoje nesse vídeo aqui você vai aprender a ler esses números de uma maneira diferente e parar de se cobrar tanto. E antes de você chegar lá no ranking mundial e você olhar assim, por que esse cara consegue e eu não consigo? Eu vou te dar 7 motivos porque você não pode se comparar com aquele cara que é número 1 no ranking mundial, ou se comparar com aquele cara que tá te matando várias vezes dentro da mesma partida, fazendo você desligar o seu videogame. O número 1 é a idade e a responsabilidade. Um adolescente que joga na casa dele, o jogo que seja, ele não tem patrão, ele não tem conta para pagar, ele não tem esposa, ele não tem filho, ele não tem preocupações com o boleto que vai vencer. A cabeça dele tá 100% focado naquele jogo, naquele resultado. Número 2, tempo de jogo acumulado. Eu vou usar aqui a referência de Call of Duty. Tem gente que joga Call of Duty desde o 1 e veio o 2, 3, veio o Black Ops, veio o MW, todos os Call of Duty ele jogou desde o início do online, ele tá lá. Você começou a jogar 6 meses e você tá se deparando com esses caras dentro do lobby, e esses caras vão te matar rápido, porque esse cara tem uma habilidade que seja no teclado, que seja no mouse, ou no controle mesmo, muito melhor do que a sua, e você precisa entender isso, que esse cara, ele vai ser melhor porque ele tem tempo de jogo. E às vezes você não sabe disso, você simplesmente compara a pessoa pensando assim, esse cara tem o mesmo tempo de jogo, e não é verdade. Sempre que eu tô jogando, e quando eu vejo um estilo de jogabilidade da outra pessoa, eu já penso assim, esse cara tem muito mais tempo de jogo do que eu. E é natural que esse cara seja melhor do que eu, assim como você é melhor do que muita gente que começou
há 2 meses atrás, há 3 dias atrás, as pessoas que acabaram de entrar no jogo. E uma regra clara é: repetição não se compra, se constrói. E para isso acontecer, você precisa entender que o seu momento é outro. Número 3. Você sabia que você pode estar se comparando com o cara que é youtuber, com o cara que é produtor de conteúdo, e esse cara ganha hardware, esse cara ganha Fanatec, esse cara ganha os melhores teclados, o melhor mouse, o melhor PC, o melhor videogame, e aí você vai, de repente, vai competir com esse cara e você não tem, no mínimo, a internet que esse cara tem. Porque se você tá competindo com alguém que tá lá nos Estados Unidos, um cara que tá lá na capital, o cara tá lá com 600 mega de internet, com um ping 0,1, e você tá com um ping de 200, tentando competir da mesma forma com esse cara. Você tá tentando competir com o G29, querendo competir com o cara que tá com o Fanatec, com o Moza, o cara tá com um volante dos melhores que tem, com Direct Drive, com 16 newtons de força. E você muitas vezes tá com o seu controle ali do seu PS4, no Gran Turismo, só tentando se divertir. Se você tá jogando um jogo de tiro, você tá querendo competir com um cara que tá jogando com um mouse Logitech, um mouse caríssimo, tá jogando com o melhor teclado, com um PC potentíssimo. Então entenda uma coisa: ponto de largada diferente não pode ser baseado no ponto de chegada. Tem gente que tá largando muito à sua frente, com condições financeiras, com patrocínio e até mesmo com a internet e a disponibilidade que ele tem do internet via cabo. E às vezes você tem uma internet via rádio aí e tá querendo disputar com esse cara do mesmo ponto. Número 4, habilidade natural. Existe sim gente com reflexo melhor do que o seu, gente com talento pra game melhor do que o que você tem. Porque se não fosse assim, não existiria jogadores que aos 9 anos de idade já se destacam e vai jogar com adultos e já consegue fintar e dar dribles ali. Isso nos leva ao ponto 5 do que eu tô falando. Tem gente que nasceu para aquilo. Tem gente que vai ser muito ruim no FIFA, mas na hora que ele vai pro Gran Turismo, que vai pro Assetto Corsa, pra um jogo de corrida, esse cara vai dar show. Tem gente que nasceu para jogar Call of Duty, e quando ele vai pro FIFA, ele vai tomar de goleada. Então tem gente que vai ser muito bom em um jogo, e você vai encontrar esses caras dentro do jogo que você tá jogando. Talvez tenha um jogo que você seja melhor do que ele. Reconhecer esses pontos não vai te diminuir, só vai tirar um peso de cima de você que você tá carregando das suas costas. Problema 6 é um que nos enoja, que eu acho que em breve, eu acredito nos caras que criam games e criam softwares e IA, que vai chegar um momento que vai ser eliminado dos jogos dos cheaters, os hackers. Porque eu não sei o que passa na cabeça de um cara ele pensar que ele tá ganhando, mesmo sabendo que ele tá ganhando roubado. Então o cheater, você vai se deparar com esse cara. Então para esse cara, você simplesmente vai eliminar que você perdeu. Você não perdeu para um jogador de verdade, você perdeu para um macro, você perdeu para um sistema que tá jogando por ele, você perdeu para um boot. É muito melhor. Para esse cara seria melhor nem jogar, mas para você é natural e você tem que aceitar. Não tem como você competir contra o cara que não tá jogando natural. O cara sabe que você tá por trás da parede, o cara sabe aonde você vai nascer. Isso aí você não pode se cobrar porque eu quero ganhar do hack. Você não vai ganhar. Esse cara tá muito à frente porque ele não tá natural e não tá jogando como você joga, com habilidade, com a sua visão e com o que você tem ao seu alcance. E o 7º, você trabalhou o dia inteiro, você chegou em casa cansado. Dependendo do seu serviço, você está cansado fisicamente e mentalmente. E aí você vai para um videogame e se depara com muita gente que não fez nada o dia inteiro. Muita gente tá jogando ali desde as 3, das 2 da tarde. E você vai encontrar esse cara dentro do jogo. Esse cara não vai precisar passar pelo aquecimento. Você vai encontrar ele ali dentro do jogo. Um cara que tá jogando há 4, 5 horas a mais do que você, ou simplesmente acabou de entrar também, mas tá com a mente leve, livre, leve e solto para jogar dentro do jogo. Então a partir de agora, com isso nas suas mãos, com essas 7 possibilidades, toda vez que você tomar uma volta de alguém dentro da pista, ou você morrer para aquele cara que escorrega a bunda na parede e escorrega no chão, pula para trás, pula para frente, para um segundo antes de se culpar e lembre-se que você não sabe a história daquele cara que tá do outro lado. Você não sabe de onde aquele cara veio, o que ele tá fazendo, quanto tempo ele tá jogando, quanto tempo ele joga, qual a internet dele, qual que é a preocupação que esse cara tem, há quantos anos ele joga esse jogo. E o mais importante, isso não pode ser o ponto de decisão se você vai se divertir dentro do jogo. Tem um livro que eu li que é muito bacana, muito importante, eu trouxe isso para os jogos. Foi o que fez eu melhorar a minha jogabilidade
e entender que eu não preciso melhorar 100%. O nome do livro é Hábitos Atômicos. Eu não preciso melhorar 100% de um dia para o outro. Eu só preciso melhorar 1% por dia. Você só precisa não parar de jogar. Continuar treinando. Busque a sua melhora para você. Busque assim, hoje eu melhorei 1% do que eu era ontem. Porque se você buscar se comparar com aquele cara que ganhou de você hoje, você vai se frustrar. E você vai ficar triste, porque esse cara tá muito à sua frente e a gente não sabe as condições e o motivo que esse cara tá à sua frente. E isso você não pode mudar. O que você pode mudar e que vai fazer você ficar feliz hoje são as conquistas que você vai ter hoje melhor do que ontem. Hoje eu consegui 1 kill a mais. Hoje eu consegui melhorar a minha habilidade como sniper dentro do jogo. Hoje eu consegui fazer uma volta mais rápido dentro da pista. Olha, eu terminava tomando volta. Hoje eu não tomei volta. Isso não quer dizer que se você melhora 1% por dia, em um ano você vai estar 100% melhor. Mas mentalmente você está multiplicado. E no próximo ano de novo, e depois mais um pouco, você pensa o que vai acontecer com você quando tiver 3 anos que você não parou e buscou a sua melhora de 1% ao dia. Vem comigo porque eu tenho um exercício para você fazer da próxima vez que você ligar o seu computador para jogar ou ligar o seu videogame. Você vai entrar com um objetivo. Não vai ser ser o melhor da sala, não vai ser ganhar a corrida, não vai ser ser o melhor esquadrão, não vai ser ganhar de todo mundo. O seu objetivo da próxima vez que você for entrar numa partida online é: eu vou testar uma arma diferente, eu vou testar um carro diferente, eu vou entrar hoje, eu vou tentar não tomar volta, eu vou entrar hoje e vou tentar diminuir o meu tempo na curva, diminuir o meu tempo de pista. Você vai criar um objetivo para você mesmo dentro do jogo. E assim você vai ver que o seu eu de ontem perdeu para o seu eu de hoje. E assim, progressivamente, você vai melhorando e se divertindo muito mais. Porque pequenas conquistas vão fazer com que você todos os dias se cobre um pouco menos em comparação a outras pessoas e comece a melhorar você mesmo. E como que você vai saber se o lobby foi saudável, se a jogatina foi saudável para você naquele dia? Quando você terminar de jogar, você vai pensar: eu aprendi algo novo hoje, eu fiz novas amizades, eu aprendi um novo jeito de jogar aqui, eu acabei melhorando aqui, eu descobri um novo jogo que eu posso me divertir, um novo modo dentro do jogo. Às vezes, conversando ali no Discord, você encontra alguém que se identifica com ele e eu aprendi, eu relaxei. E se a resposta for sim, eu aprendi, eu me diverti, eu relaxei, eu aprendi algo novo, eu fiz novas amizades, aí sim o jogo faz sentido para você e valeu a pena você entrar. E o fato do resultado da partida não vai fazer a mínima importância para você. E se você chegou até aqui no vídeo, eu tenho certeza que você tá se identificando porque você já passou por essa frustração e a vontade de desistir. E para isso nós criamos um espaço dentro do WhatsApp Saudável, que é um grupo Mandacaru Racing, para quem gosta de corrida virtual, de Gran Turismo principalmente, onde a gente conversa lá todos os dias, a gente marca lobbies saudáveis, a gente faz lives e você vai ver que a galera se bate, a galera se toca um no outro ali, acaba saindo da corrida, acaba perdendo corrida, fica em último, mas todo mundo se diverte dentro da partida porque ganhar é o objetivo menor ali dentro. Todo mundo quer ganhar, mas se não ganhar, tudo bem, eu só quero estar com os meus amigos me divertindo. Tem gente que sai para um bar e vai beber álcool, consumir álcool e tá tudo bem, é o hobby dele. Você não bebe, você tem o hobby de jogar, você tá deixando perder aquilo que quando você era criança você se divertia por horas e horas jogando. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, também tem o QR Code aqui que você pode ler com o seu celular aí, já entra direto no grupo lá. Eu gravei um vídeo muito interessante aqui, ó, vou deixar o card aqui em cima, que é aprendendo a jogar jogos de história. Também é uma possibilidade, se você tá com a mente que não tá suportando mais jogos online, vê esse vídeo aqui. E esse vídeo vai te ajudar um pouco. E se esse canal te ajudou de alguma forma, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui de como você está se sentindo com os jogos online. Se inscreve no canal porque eu tenho uma meta aqui. E quando eu bater 5.000 inscritos aqui no canal, eu vou fazer uma live de 50 voltas em Nürburgring. É a pista maior do mundo, é uma das pistas mais complicadas de se pilotar. E lá a gente vai pilotar virando dia, virando noite, com chuva, com tempo seco. E se você pilota aí dentro do Gran Turismo, eu quero te convidar para vir comigo nesse desafio. Já tem várias pessoas se inscrevendo e a gente tem 15 vagas. A gente já tem algumas preenchidas. Entra no nosso grupo, fala lá, eu quero participar da corrida.
E quando a gente bater 5 mil inscritos aqui, a gente vai fazer 50 voltas em Nürburgring. E da próxima vez que você for jogar e perder uma partida, você vai pensar em 3 frases. Primeira frase: eu não sei a história de quem tá do outro lado. Segunda frase: o meu 1% de hoje não aparece no placar, ele aparece pra mim. E a terceira: eu vim aqui pra quê mesmo? E a resposta não deve ser que você veio pra ser melhor do que alguém. Eu vim aqui pra ser melhor do que eu mesmo e pra me divertir. Que você já se decepcionou e quis desistir de jogar? Deixa nos comentários, fale esse momento. Mais uma vez, se inscreve aqui, curte esse vídeo, um abraço. E eu gravei esse vídeo aqui, ó, que ficou muito bom, ficou muito interessante, que é reaprendendo a jogar jogos de história. E eu gravei esse outro vídeo aqui que é pare de competir. Esses vídeos estão top demais. Entra lá, a gente se vê.